Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Olá, teremos uma diferença neste episódio. Sabe quando a gente se empolga, acaba falando mais do que a boca, e quando você viu, você, falou demais, expôs pessoas que não tinha que expor? Pois então foi o que aconteceu neste episódio. A gente se empolgou e a nossa convidada acabou citando muitas vezes o nome da ex-namorada. E, portanto, a gente achou que seria legal fazer uma censura e colocar aquele famoso sinal de pi em cima do nome dela, né, da pessoa citada. Então, nos desculpem por esse episódio censurado, porém foi necessário. Olá, chegamos novamente com o Primeiro Meias. Olá, César. Olá, tudo bom? Tudo bem. Hoje como está a vida? Tá bem. Pior que tá bem. Que bom. Olha só. Não é? E a sua? Tá bem. Não posso reclamar. Que bom, não precisamos fazer esse podcast. Então. Mas se quiser reclamar. Não, é assim, ó. Não, falei que eu não posso reclamar, não que eu não tenho o que reclamar. Sim, exato. A gente sempre vai ter. Opa, sempre vai ter. Sempre Tem uma lista que, inclusive, eu separei aqui. Tô brincadeira. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Naira, que é uma grande amiga minha, multi-instrumentista. Essa mulher, ela pega assim, né? Foi guitarrista, baixista da banda Mulamba, incrível banda Mulamba, entre outras bandas que eu não vou lembrar o nome. A Naira tem uma carreira desde que ela é criança, gente. As músicas da Naira são demais desde pequenininha. Só que a Naira é uma pessoa que, eu já morei com a Naira, ela pega qualquer instrumento e ela sabe tocar. Eu não sei como que vocês fazem isso. Tipo, pra mim é muito vai tocando. E vai tocando. Tipo, tá bom, bateria, tá bom. Gente, enfim, né? Pra mim é muito surreal. Produtora cultural. Atualmente. Agente de artistas. Isso, agente secreto. Agente secreto. Outra gente, desculpa. Sim, aí. E a gente estava rindo antes aqui no episódio, dizendo que eu estou aqui com duas pessoas com quem eu tive um desentendimento sério. O César disse que a gente não teve um desentendimento. Porém, a gente ficou 10 anos sem se falar. Uau! Não, peraí, eu não fiquei tudo isso. Mas o meu ponto a gente nunca brigou de fato. A gente nunca discutiu. A gente simplesmente não, a gente só se distanciou. A gente só, tipo assim... Exatamente. Melhor não. Então, o meu ponto era, a gente nunca brigou. Você simplesmente começou a me ignorar e a vida continuou. Tá, mas talvez porque não teve entrada para essa briga. Exato. Não teve. E a Virgínia tinha 100% de razão de não falar comigo. Exato. Não vou botar minha... Eu tinha razão, né? Então, daí a gente... E daí... Só que o universo quis que a gente se reencontrasse. Quis mesmo, que foi no lugar... Quis que foi no lugar mais bizarro, do jeito mais nada a ver. Que podia a gente fazia 10 anos mesmo que a gente não se falava. Gente, 10 anos é muito. E daí a gente se reencontrou do nada. Ele esperando uma entrevista de emprego. Eu tava esperando uma entrevista de emprego num coworking que a Virgínia tava lá para editar o negócio. E aí eu tava sentadinho. Do nada, assim? Do nada, eu tava sentadinho na posição espero emprego, sabe? Entrevista de emprego, assim. Aí a Virgínia passou por mim, César. Virgínia? A gente ficou tipo... Sério isso? E assim, antes a gente era unha e carne, assim, tipo, quando a gente era amigos lá atrás, entendeu? Então foi muito tipo assim. Aí antes disso, sentamos num café pra jogar tirar o elefante da casa. É que, gente, com a vida não se brinca. Exato. E quando ela quer quando ela quer reconectar de novo, é igual a morte, quando quer levar embora. Leva. Não, é louco isso. E Naira, mesma coisa, moramos juntos, daí a gente teve um entendimento daqueles assim, as pessoas ficaram, não, você vai na festa, porque a Naira vai estar lá, não sei o que, sabe? Tipo assim. Isso aí é bom, nossa, foi babado, assim, fofocas do meio sapatão, assim, uma coisa louca, sabe? Gangues rivais. Que isso? Foi essa vibe. Que legal, é tipo Bloods and Crips, assim, da... Eu acho que eu já vi uma diferença aí, tu, César.
É que talvez, assim, eu sou uma pessoa do conflito. Eu gosto. Eu acho o conflito importantíssimo para uma relação. Exato. Eu não evito. Exato. Então, assim... Puxa eu isso chamo, na gente. Eu chamo. Eu que quase não entro em conflito. Quando eu vi, você estava fazendo coisas que eu nunca fiz. Não, assim, eu sou um cara que não evito conflito, mas eu tento ir da uma forma mais pacífica, assim. Mas no caso meu e da Virgínia, quando a gente se desentendeu, eu não tinha nem o que falar, assim. Então, por isso que, enfim, até porque eu também fui viajar e tal, mas enfim, foi uma distância não só de amizade, mas aconteceu uma distância geográfica também, que, por um lado, talvez tenha sido que ajudado, assim. Tu quis evitar, de alguma forma, também? Eu tava com vergonha, né? Eu tava com vergonha. Então, eu evitei, sim. Aproveitei a situação para não encarar uma verdade minha. Tipo, melhor, né? Deixa eu me reinventar em outro lugar. Exatamente. Então, assim, calhou de, né, por um lado, assim, foi uma grande sorte, entre muitas aspas minhas, ter acontecido essa distância geográfica. Mas é isso, né? A vida cobra, né? A gente paga um preço por isso. E a gente vê como alguns vínculos são muito fortes, né? Eu acho. E isso é muito bonito, né, que bonito. Quem diria? Mas eu acho isso lindo, e aí é muito louco, porque isso me emociona no sentido de não interessa o que tu faça. Tu pode ir pra puta que pariu, a vida vai fazer, vai de algum jeito, vai te colocar de novo naquela situação. Daí tu vai ser obrigado a olhar. Exato. Sim, e também assim, que é interessante pensar nisso, que, né, no nosso caso aqui, eu e você, Nara, que mostra um pouco, e a Virgínia também, claro, mas mostra um pouco que a vida não é um evento, né? Então, o que aconteceu com você, a Virgínia, comigo, com a Virgínia com outras pessoas, ou comigo, com outras pessoas, com você, com outras pessoas, não define a gente no todo, né? É lógico que 10 anos, hoje a gente faz mais 10 anos, né? Mas aconteceu 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu era uma pessoa, a mesma que eu sou hoje, claro, mas falhas acontecem, discussões acontecem, desentendimentos acontecem, mas isso não se faz a pessoa, né? Então, acho que é legal, acho que essa briga que depois se converte numa amizade de novo, tanto eu quanto você, assim, mostra um pouco que o que aconteceu, e claro, a gente tem que aprender, tem que seguir em frente, mas não molda a gente, assim, como uma pessoa. Não, então, e não define. E é bem legal esse ponto, aliás, porque é um ponto que eu tenho pensado bastante, assim, essa complexidade que a gente né? E é muito foda, porque, tipo, às vezes acontecem os atritos e os conflitos, e eu sou muito fã dos conflitos, mesmo, sempre fui, porque eu acho que neles a gente consegue colocar os nossos limites e, de fato, entender quem fica, quem vai, quem volta. E eu acho que também a gente consegue entender essa complexidade do que é ser uma pessoa humana, né? E eu acho que tu passa a ser também mais flexível. Entender, como tu falou, tu é outra pessoa de 10 anos. Imagina se eu fosse me basear no que aconteceu comigo com a Virgínia, eu ia também ficar me culpando muito, porque eu também não fui legal, né? Em vários momentos ali. Então, eu reconhecer que, pô, Virgínia, caguei naquele momento, mas aquela Naíra, ela também já foi, né? Sim. Então, essa que está vindo agora, ela também merece uma chance, né? Sim. Então, e é muito louco porque eu fico analisando as relações de hoje, assim, como elas estão difíceis, né? Sim. Tipo assim, as pessoas não ficam. Não, essa dificuldade de um mini conflito. Já, e as pessoas já, tipo assim, putz, você não serve para mim. Exato, e é um descarte fácil, assim, e aí, tipo, todo mundo muita gente tá reclamando da mesma coisa. Tipo, eu não tô falando sozinha disso. Eu comecei a conversar com várias pessoas e as pessoas têm falado dessa mesma problemática, assim, de como tá difícil se relacionar, né? A gente é complexo. Então, num primeiro momento que acontece sei lá, um mini surto, uma crise, um conflito, tipo, tchau, né? E isso é muito foda, porque, enfim, os traumas que ficam, o que causa, o buraco que tu causa em alguém fazendo assim, né? E não permite que o outro seja totalmente ele, porque você fica com medo de achar que você vai, qualquer coisa que você fizer, você tá, aquela relação é arriscada de se perder. Acho que, por exemplo, a gente às vezes tem muito, quem tem família, assim, que
Na família, a pessoa pode ser um bosta, não sei o que, mas é meu irmão, ou mas é meu primo, não sei o que. Sim. E a gente tem pouco isso com os amigos, né? Eu que tenho meus amigos como família, acabo estendendo isso. É lógico que eu acho que com vocês dois também aconteceu uma coisa que para mim é bem comum, que é eu brigo com a pessoa ou me desentendo com a pessoa, eu, assim, por algum tempo eu fico, nunca mais essa pessoa vai saber de mim, ela não vai ouvir minha voz mais, ela não vai falar comigo, ela não vai saber que eu existo, não sei o quê. Dá alguns meses eu já tô... Não, e foi bem foda essa briga aí, porque, tipo assim, na época que a gente morava junto, nós morávamos em 5 mulheres numa casa. Mas a casa era uma casa imensa. Tu conseguia fugir uma da outra. Tinha esse... tu conseguia sumir da vida. Às vezes nem tinha onde a outra estava. Mas também nessa casa, eu morava junto com a minha namorada na época, que, aliás, a gente terminou a relação faz pouco. E aí virou meio que um grupo, um complôzinho, assim, né? Ficou tipo eu e a lado, aí a Virgínia, a Mari e a cara de outro, e eu sempre falava para ela, assim, como me doía brigar com a Virgínia, porque eu amo a Virgínia. Tipo assim, não ela tem uma complexidade humana que eu sou muito fã. E sabe, tipo assim, eu ficava assim, caralho, tipo, precisava brigar com a Virgínia? Por que eu ficava, né? Por que a Virgínia foi para aquele grupo? Tipo assim, não tem nada a ver com ela. Mas assim. Ela era do nosso grupo, tipo por assim, que ela virou? Porra. E ao mesmo tempo eu lembrava das nossas conversas e do como eu sempre me coloquei muito vulnerável com a Virgínia. E eu não tinha medo disso com ela. Então eu ficava assim, pô, a gente tem um laço forte, a gente tem uma conexão. Onde foi isso daí, sabe? Eu sei que existe. Cadê? Né? Só que ao mesmo tempo aquele conflito e aquele rompimento foi muito importante. E às vezes também a complexidade, a gravidade, não que tenha sido grave, das coisas também implica de quanto que você se importa com aquela pessoa, né? Tipo, se eu pouco me importo com a pessoa, eu não vou ficar tão magoada, assim. Mas geralmente quando eu me magoo é porque eu me importo muito com aquela pessoa. Eu estava falando disso com a minha terapeuta sobre o luto, né? Ele só existe de uma forma tão profunda e difícil porque tu ama aquela pessoa, né? É isso, se tu não te importasse, realmente, tipo assim, tá bom, tchau, né? Mas são relações que importam. E aí dói mais ainda, né? Daí tu fica... Eu fico muitas vezes sem entender, assim, mas como que chegou até esse lugar? Agora, puxando, porque a gente tinha combinado um assunto e a gente desvirtuou ele completamente, que era expectativa e realidade. Mas eu fiquei pensando que tem tudo a ver, na verdade, com isso. Sim. Porque a gente tem expectativas sobre as relações, sobre as pessoas, e a realidade vem e se impõe. A realidade vem com falta, vem com a não te criar, eu quero isso, desejo isso. Então, dentro desse desejar vai ter uma fantasia, e dentro da fantasia pode tudo, né? Pode qualquer coisa, enfim, tanto às vezes fantasias para coisa boa quanto para coisa ruim. E quando a realidade vem, ela vem cheia de falhas. E como às vezes é difícil para a gente sustentar. Por exemplo, quantas pessoas se apaixonam, não sei o quê, mas quando começa a lidar com a falha do outro, putz, não dou vai embora. Não dou conta. Ou com acho que uma amizade. Esse aqui é um ponto que a Nara falou, que eu acho que é difícil da gente hoje em dia entender, assim, que essas pessoas são falhas, né? Tem a gente falha, né? Somos humanos e vamos falhar sempre, assim, e a gente tem que entender isso no outro também. É lógico que não é passar por cima de qualquer coisa, ou de, enfim, relevar certas coisas, assim, mas eu acho que algumas coisas é parar e pensar, né? Poxa, deixa eu me colocar no lugar do outro. Da onde tá vindo isso, né? Eu tive uma conversa com uma amiga minha ontem, inclusive, o namorado tava meio estranho e tal, e ela falou, putz, eu acho que ele brigou, tá meio bravo comigo, não sei como é que eu lido com isso. Eu falei, pô, conversa, pergunta, fala, tô aqui criando monstros aqui, e se você fez alguma coisa de errado, ele vai te falar, se ele fez alguma coisa de errado, você fala. Acho que a comunicação, acho que a grande questão, e acho que uma das coisas, por exemplo, voltando ao papo meio da Virgínia, assim, de quando a gente voltou a se falar, eu acho que uma das grandes coisas que a gente fez, assim, foi sentar e conversar.
né? Antes a gente voltar à amizade, a gente falou, pô, a gente precisa sentar e conversar e botar as cartas na mesa e ser sincero um com o outro, e a gente fez isso, e aos poucos, claro, isso foi evoluindo, foi ficando melhor e tal, mas acho que é isso, assim, de ser honesto, então, essa expectativa da gente, quando você falou de relacionamento, a gente tem essa coisa do tipo, não, eu quero o que eu quero, só que a gente esquece que tem uma outra pessoa do lado que quer outras coisas, e que é uma pessoa que não é a pessoa, né, como a Virginia falou, dos nossos sonhos, que tem as coisas, que é uma realidade. E a gente tem que ser flexível nisso, a gente tem que entender. Eu acho que hoje em dia, eu vejo muita gente, eu estava falando isso com a minha analista semana passada, retrasada, eu vejo muita gente, uma questão de se empoderar, depende, né, enfim, do como. Mas acho que, o que eu acho que é importante, a gente se entender como pessoa e ter o nosso valor. Mas eu acho que às vezes esse empoderamento vira um pouco de um narcisismo, de um egoísmo, do tipo, eu quero o que eu quero. Eu tô vendo só isso também. Nossa, aí, é exatamente a minha leitura. Tu falou agora. Então, o que eu tô vendo desse empoderamento é isso. Exato, e assim, tá difícil encontrar. Eu acho que lógico, com os anos a gente como sociedade vai encontrar esse meio termo, mas hoje em dia eu vejo isso, as pessoas estão querendo, eu vejo, sei lá, meus amigos, minhas amigas, minha própria irmã, às vezes, mas eu queria uma pessoa assim, assim, assado. Bom, não existe. Mas não vai achar nunca. Gente, eu tava lembrando agora que eu tive 17 namoros, tá? Mentira! 17, sim. Tipo, por aí. Mas eles duraram o quê? Exatamente. Exato. Eu tive muitos namoros que duravam 3 meses, mas era namoro, assim, é isso. Sim, rotulou como namoro. Exato. E eu vivia durante aqueles 3 meses, tipo, nossa, intensamente. Só que é isso, provavelmente, mas era quando eu era muito jovem, né? Vinha a falha da pessoa, pois é, né? A pessoa se relaciona. Vinha a falha da pessoa e eu já, peraí. Não quero mais. Isso aqui não quero. Eu vou trazer um assunto polêmico. Polêmico, só. Mamilos. Um assunto polêmico porque tu conhece ela, mas eu vou falar da minha ex aqui, com certeza. Ai, meu Deus. Porque tem uma grande questão. Tu tocou num ponto bem importante agora. Que eu acho, e se ela ouvir, ela vai ouvir. Mas assim. É agora. Eu acho que é o seguinte. Não, eu super conversaria sobre isso ao vivo também com ela. Mas eu acho que eu sinto dentro de mim que quando foi a minha. Olha, peraí, que começou um problema. Técnico aqui, só um segundo. Tu tá ouvindo? E agora? Tô ouvindo, tá tudo certo. Não, tu tá ouvindo a música? Tô ouvindo. A música não. A música não. Tá rolando uma música? Começou uma música do fucking nada aqui. Mas vamos lá. Essa parte eu vou ter que cortar. Tá. Eu ia dizer que eu acho que a minha sensação nesse final de relação foi que quando eu me desesperei, quando eu me descontrolei, ela não bancou. E eu banquei um desespero dela, um descontrole dela, assim, eu banquei vários, aliás, porque ela veio de uma transição muito louca, ela só tinha se relacionado com um homem, ela teve 3 namoros longos com homens um atrás do outro, todos eles muito heteronormativos, muito monogâmicos, e de repente eu surgi na vida dela, uma pessoa não monogâmica, uma mulher, assim, com a cabeça que eu tenho, que daí também, né? E assim, eu entendo ela que de repente, assim, da noite pro dia, passou um furacão na vida dela, e ela é mãe, uma criança, se mudou de cidade, um caos, assim. Ela pagou para ver esse amor também, né? Junto comigo. Né? Ela pagou para ver, se jogou, veio junto comigo. Comprou também a questão da monogamia, porque ela não entendia o que ela era, né? Então, no final até hoje, assim, isso. Né, ela estava se reconhecendo bissexual. Então, assim, até hoje isso foi pauta do nosso filme, porque ela disse que eu impus coisas a ela. E eu falei, é muito fácil tu falar que eu impus coisas, sendo que tu não sabia quem tu era. Eu falei, tu não sabia se tu era bissexual, tu não sabia como tu queria te relacionar, tu não sabia como tu gostava, tu não sabia quem era, porque ela namorou tanto tempo
que ela não sabia quem ela ficou sem referência Sim. dela mesma. Ela se perdeu. E Isso aí eu acontece cheguei, e aí eu cheguei com muitas certezas. Ela é minha sexta namorada, então eu já tinha na minha cabeça, eu sou monogâmica, eu gosto de um relacionamento muito livre, pode ficar com outras pessoas, tá tudo bem, vai lá. Enfim, lésbica, assim, bem sapatão. Então, assim, eu argumentei isso com ela, falei, é muito fácil daí pra gente falar que eu impus hoje, né? Sendo que tu não sabia quem tu era. E aí ainda falei, né? Pra botar o dedo no conflito, eu falei, tu ainda não sabe o que tu quer. Porque ela não sabe. Ela sabe, a única certeza que ela me deu foi, eu sou bissexual. Legal, ela entendeu que ela é bissexual. Mas ela ainda não sabe que formato de relação ela gosta, ela não sabe se ela é monogâmica, se ela não sabe. E daí eu pensei comigo, também, por outro lado, que bom que a gente terminou, vai viver com outras pessoas, né? Porque eu acho que ela só vai entender algumas coisas se relacionando com outras mulheres, com outros homens. Ou ficando sozinha, ou só ficando sem namorar ninguém, né? E aí, mas o resumo é que ela trouxe essa parte da imposição, mas ela, de fato, não sabia quem ela era. E qual era o gancho que eu estava... Não tenho a menor ideia. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Polêmica. Mas tinha uma polêmica, acho que a polêmica. Mas eu ia te isso que eu banquei ela. Eu acho que eu banquei ela no momento mais difícil da vida dela, que foi essa transição. E ela teve rompantes de raiva, ela teve descontroles emocionais absurdos e muito profundos. E eu fiquei do lado dela, porque eu enxergava ela exatamente como a gente está falando, ser humano. E eu amo ela como esse ser humano que ela é. E eu ainda amo muito. E eu olhava ela como um ser humano, não como só minha namorada, minha amiga, minha parceira. Eu falava, ela só está sendo humana. Ela está vivendo, tipo, né? Quem sou eu? Então, eu achei que quando chegou a minha vez de me desesperar e me descontrolar, que eu me desesperei no final ali, né? Que eu fiquei, meu Deus, vai acabar. E aí eu me descontrolei emocionalmente muito, assim, tanto é que, né, entrei com antidepressivo, tive essas situações emocionais que eu não consegui mais controlar, como Naira, assim, humana, sozinha, sem medicamentos. A Naira sempre foi uma pessoa que se observou muito, né, por ângulos diferentes, né, terapia, diversos tipos de terapia, enfim, também é uma pessoa bastante profunda. Mas uma coisa que eu fiquei pensando que você estava falando agora é que eu não sei. Você acha que a gente sabe quem que a gente é? Não, eu acho que não. Mas eu acho que com o passar do tempo, tu vai entendendo minimamente, assim, por exemplo, tu é bissexual, tu entende que tu é bissexual. Eu acho que a gente também precisa de uns direcionamentos até pra gente não machucar as outras pessoas, né? Sim. Então, assim, olhando dessa perspectiva, tipo, é importante eu direcionar. E aí eu cheguei com essa direção. E aí, quando a gente terminou, ficou muito mais nítido para mim. Eu sou, tipo, eu ainda beiro um poliamor e uma poligamia, que é mais ainda. E eu entendi isso. Então, para mim, é importante, pelo menos, saber, assim, minimamente, olha, Naira, vai mais para lá. Né? Porque daí, pelo menos, quem aparece na minha vida, eu consigo já explicar. Tipo assim, eu não tô sendo uma cuzona contigo porque eu tô me relacionando com 3 pessoas, mas é porque esse é o meu formato e é o formato que eu acredito. E eu me identifico. Eu acho que tem aqui uma questão de ser, às vezes, sincero consigo mesmo. Né? Que é muito difícil. E bancar, né, e bancar. Eu acho que é muito sobre isso. É uma das coisas mais difíceis de fazer, bancar. Exatamente. E bancar o do outro. Eu tive essa discussão com a... Eu falei para ela, cara, eu falei, o teu desejo, mas o meu, eu interessada, desejando outras pessoas, o meu corpo com outras pessoas, tu não banca nada. E aí é isso, a gente chegou nessa conclusão, tanto é que terminou por conta disso, né? De não bancar, é isso, o momento que eu te digo também assim, olha, Virgínia, eu sou não monogâmica, eu vou ter que bancar o teu também. Sim. E aí vai vir um monte de história que a gente já sabe. E aquela coisa, se eu chegar e falo, eu sou monogâmica, daí dentro daquela relação, as 2 pessoas vão concordar qual que vai ser o modelo. Exatamente. Ou se é inegociável. Sim. O que você ia falar?
Eu acho que tem dois. Eu queria falar dois pontos. Um, o que eu acredito que a gente. É difícil quando você falou de quem que a gente é, né? Eu acho que a gente sabe, como a Nayana falou, que a gente tem um caminho ali a seguir, um passado que a gente pode se, né, trazer, e um presente que a gente vive, mas acho que a gente vai sendo, né, mais do que a gente é. Porque cada dia é um dia. Tem dia que a gente tá aqui, tem dia que a gente tá ali, e a gente vai se entendendo ali, porque eu acho que a gente tem uma base, vamos dizer assim, enfim. Mas eu quero voltar duas casas no que vocês estavam falando agora, que é essa coisa de quando as pessoas, não só quando brigam, né, mas é muito mais fácil a gente jogar, e vou falar culpa aqui, mas acho que talvez a palavra fosse, enfim, o peso, não sei, para o outro, né? Então é muito fácil falar, poxa, você não fez isso, pô, eu esperava que você fizesse isso, você não fez, pô, eu queria que você tivesse feito isso, eu queria que você fosse assim, eu queria que você fosse assado, né? Ao invés de jogar para si, né? De falar, pô, por que que eu sinto isso? Eu estou inconstante, até vou citar um exemplo aqui. Eu sempre fui, hoje talvez não seja, é muito novo isso, mas eu sempre fui um cara que gostei de quando estava num relacionamento, dar um boa noite e um bom dia. Por nenhuma razão. Falei, dá um bom dia, boa noite, estou indo dormir, boa noite, tchau, até logo. Minha atual namorada não tem isso como uma grande coisa. Isso no começo me incomodou bastante, eu não entendi o porquê. E aí teve um dia que eu sentei e conversei com ela, falei, pô, porque ela falou, não sei, enfim, pra mim não tem problema, quando dá, enfim, quando dá. E aí foi engraçado, porque ao invés de jogar a culpa pra ela, falar assim, não, ela não gosta ou ela não faz, eu comecei a pensar, por que eu gosto? Até o dia que eu cheguei pra ela e falei assim, olha, vou ser bem sincero com você, eu acho que o meu boa noite, eu não sei se é porque eu gosto do boa noite, ou se é uma forma de controle meu, de saber que a pessoa tá em casa dormindo no bela coberta. Então, assim, é interessante, pra mim, eu gosto de, toda vez que eu entro num conflito, né, seja ele um conflito de briga, um conflito só de diferentes realidades, né, então, já que estamos falando de expectativa de realidade, de diferentes realidades, onde, né, eu sou monogâmico ou não monogâmico, e meu parceiro ou minha parceira tem um outro pensamento, por exemplo, ao invés de jogar o peso, né, a culpa ou qualquer outra coisa para o outro e falar, não, ele é assim ou ela é assim, eu tô começando a fazer um exercício muito novo para mim ainda, claro, mas de me perguntar o porquê que eu sou assim. E é uma Porque pergunta, a como a gente Virginia falou, assim, é ganha muito coisas. difícil. Total, e aí você vai se Tem ganhos conhecendo, secundários nas coisas. total, e a gente vai se conhecendo Tipo, e a no gente, que a gente topa, sabe? Tipo, vou topar Exato. viver isso. Eu vou ter ganhos secundários com aquilo. exato, então assim, de sentar e É, falar Tipo, assim, ninguém é, né, ninguém não, é e é um bom ponto. inocentinho, ninguém é Não, e inocente. esse é um bom ponto, porque eu também tive essa discussão com a ponto de eu falei, usufruiu da relação também. exato, você Mas para terceiriza, ela, ela usufruiu, mas a resposta dela para mim foi: eu fiz porque a nossa relação permitia, porque você me deixava, vamos supor. E daí eu ficava, eu juro, queria pegar a cabeça e bater na parede, mas daí, né, o santa, eu pensava, Porque, assim, gente, ela não banca o desejo dela. Porque Tipo, ela, você consegue ver os erros que você fez na relação. muito, muito. E aí, tipo, eu também me peguei assim, falando, pensando nisso, assim, eu tipo, até hoje, tipo, ela não me diz assim, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu queria transar, eu queria chupar aquela menina. Não, eu fiz porque a nossa relação era assim, porque permitia. você me permitia. E daí eu fiquei pensando, bom, tipo, não é nossa, pra ela. Te obriguei, eu peguei uma. Isso, Tipo, teve vai um dia que ser eu falei, obrigado. olha, não peguei uma arma, botei na tua cabeça pra tu fazer, né? Exato. Mas Lógico que assim, a gente às vezes manipula a pessoa para fazer, Sim. né? A gente faz de um jeito que a gente não obriga. E é horrível isso, né? No lugar dela, eu digo, ela se comparou muito. Eu entendo o lugar dela, a primeira vez estar na relação assim. A gente se compara um monte, a gente fica, aquela pessoa tá fazendo, vou fazer também. Às vezes ela nem queria. Porque é isso, você topou também namorar com alguém que não tinha essa experiência que você já tinha antes, que já estava refletindo, então você topou, tipo, nossa, você meio que aqui é a pessoa que vai mostrar coisas novas. E eu fiquei pensando sobre outro ponto de expectativa e realidade, que eu acho que é um dos mais importantes, que é a nossa expectativa e realidade com a gente mesmo. Por exemplo, eu tenho uma expectativa que eu sou assim, que eu sou assado, que não sei o que, ou que vai acontecer tal e tal coisa na minha vida, e a realidade vem como um soco na cara, né? A vida, principalmente, né? Vai dando as roda moinho, roda gigante, quando você vê se tá caído. E a gente também vê que, às vezes, a gente não é aquilo que a gente imaginava, porque algumas situações são, tipo, gatilhos, e a gente se vê fazendo coisas que a gente, tipo, mano, não achava que eu era capaz de.
Nesse fim, o meu desespero, o meu descontrole, eu fiquei, meu Deus, Naira, onde é que tu tava? Porque eu não tava. Mas onde é que essa Naira se apareceu? Porque eu fiquei muito descontrolada. Muito. Eu fiquei desesperadíssima. Você se viu num lugar que você não horrível. Não tinha se visto eu jamais imaginei que eu ia entrar com antidepressivo. Tipo, várias coisas. Eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, o que está acontecendo comigo? Tipo, que situação é essa? Né? Mas aí também é isso. Aí eu também... uma paciência também comigo, é um respeito comigo, é de eu bancar também o que eu estou sentindo, do que eu, de certa forma, é um preço, né? Eu estar escolhendo também, amo muito a eu prefiro não ter ela na minha vida do que eu não ser fiel a mim e sincera a mim. Não, e bancar nossas falhas também, né? Bancar nossas falhas exato. também. Que acho que isso é muito importante, muito difícil, né? Não, é super, porque quando eu fiquei desesperada, eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu, tipo, quem que vai ficar do meu lado? Né? A não tá mais do meu lado, saiu, ela não vai bancar isso comigo, já deu para perceber, mas tipo, sei lá, minha irmã ficou do meu lado, né? Então, assim, aí eu também fui entendendo essa nova Naira que apareceu, esses novos limites, entender que sim, existem pessoas que eu vou me descontrolar, vou me desesperar, pelo menos agora já passei por uma situação assim, e aí agora, tendo um pouquinho mais de ferramenta, como que eu lido numa próxima situação, não que eu queira me relacionar agora, eu não quero, mas é importante, assim, sabe, tipo, até a própria a profundeza, assim, eu fiquei pensando, para que eu vou tão profundo às vezes? Você às vezes olha pro abismo e se apaixona pelo abismo, você atira no abismo. E você acha que o abismo é mais legal do que ele realmente é. Não, eu entendo, porque eu também. Nossa, a pessoa e ainda coloca, e ainda faz uma cena do tipo assim, eu que sou profunda. Não, e é meio doentio. Vocês rasos. É doentio. Ainda se justifica se colocando num lugar superior ao outro. Isso. Tu não quer, porque eu tô sendo profundo. Isso aqui é viver, não é existir. Entendeu? Começa com umas coisas desse tipo. Eu vou com todo cuidado discordar de vocês, assim. Eu não acho que é uma coisa ruim, assim. Eu acho que é uma aventura da vida, assim, nossa. Quando a gente vai buscando nosso interior, a gente quer buscar o mais profundo. E eu acho que isso que torna... e acho que é isso que faz a gente. Sou eu, né? Então, assim... Faz mal em algum momento? Pode até fazer mal. Tem níveis. Então, mas a gente só vai saber o nível quando a gente chegar lá. Quando a gente chegar naquela porta... Eu só acho perigoso quando a gente talvez se coloca como um ar de superioridade, tá fazendo aquilo, sim. sabe? Não, e eu acho perigoso quando a gente vai sozinho. Eu acho que você vai sem acompanhamento, né? Terapia e tal, acho que é perigoso. Alguma coisa tem que puxar de volta, tem que ir pro abismo com aquela cordinha. Né? E daí, eu acho também importante, a gente, por exemplo, eu acho muito louco quando algumas pessoas, sei lá, vem um coleguinha passando, digamos, nossa, fulano voltou com alguém que traiu, certo? Eu nunca faria isso, eu nunca deixaria alguém... Daqui a pouco, gente... tu fazendo... É você ali, entendeu? Rastejando. Exatamente. Então, essa expectativa e realidade é muito importante para você, tipo, para também não julgar o coleguinha. Então, aí, lembra, né? Porque eu tive uma briga com a Amanda também nesse caminho. E daí eu ainda... Eu joguei bem isso para ela. Eu falei, Amanda, mas quem é tu para falar de final de relação conturbado? Tipo, tu já parou para ver os teus? Né? E enfim, a resposta dela foi meio genérica, assim, ela falou um pouco de uma tal. Mas eu fiquei pensando, todo mundo já passou por isso? Todo mundo já teve um final super difícil e que se descontrolou e se desesperou. Tem outros que foram bem mais tranquilos, né? Aí também vai da outra pessoa, tipo, eu e nós somos duas pessoas muito intensas e muito profundas. Então, falando de emoção, a gente é muito parecida. Assim, aí eu olho de fora e vejo, não tinha como ser de outro jeito. Nós duas, não tinha como ser de outro jeito. Esses dois elementos é que nem química, sabe? Esses dois elementos. Não sei nada de química.
Mas diz que, tipo assim, sabe, se eu junto A com B, dá uma coisa, eu junto A com C, dá outra coisa, eu junto A, B e C, dá outra. Tipo, não é igual um ponto psicanalítico. E não é à toa que... Se algum químico estiver ouvindo, desculpa. Porque Perdão. simplificando... E não é à toa que tem, assim, eu acho... a minha forma de ver as relações, assim, né? De como tem várias pessoas que nos complementam. Exatamente por esse motivo, porque algumas são muito profundas, outras nem tanto. Então, a gente precisa do raso, de pessoas que estão no raso para nos levar também para o raso. Às vezes a gente, né? Então, eu, assim, esses complementos de relações, eu acho eles sensacionais, assim. Isso é mais um motivo de que eu me identifico muito com esses formatos de ter várias relações mesmo, né? E não necessariamente a relação amorosa ser algo central, né? Porque eu acho que você já deve ter passado por isso, de estar em alguma relação amorosa e querer, sei lá, tô super sexual num período e no outro não quero transar contigo, tu quer ficar 3 meses sem transar, né? Acaba se tornando de certa forma, uma amizade, depois volta. Então, tem mais essas nuances, assim, para mim, que também são muito válidas e que eu amo também, tipo, nas relações, de entender, eu estou num momento mais, sei lá, né? Sexual, não, agora eu tô sem libido algum, não quero fazer. Né? E a pessoa está do teu lado para entender também. Sim. Né? Também ver a expectativa e a realidade Exatamente. dela. Tipo, tem expectativa que se eu estiver namorando, tem que transar o tempo inteiro, 7 vezes por semana. Exato. Ou, tipo, tudo bem eu saber que às vezes as coisas vão mudando, né, também. Nossa, tocando interfone. É aqui? É aqui. Hein, espera aí, eu queria ler um texto. Tá tá lá no celular, espera aí que eu pego. Enquanto isso, a gente pode fazer um comercial. Você. Exato. Ele é um texto bem legal. Vamos ver se está pegando. E eu queria saber também da expectativa e realidade, tipo, da vida, assim, de vocês. Como vocês... Ele é um texto vocês lidam com isso. Ó, aliás, eu lido comendo esse Nutella. texto... Vai ser bem bom esse episódio aqui, que ele vai ficar registrado como o episódio da minha ex. Eu mandei para espero que ela ouça. Não, mas eu mandei para ela. E fala assim, ó, a importância de se decepcionar com o outro. Porque eu sou muito fã também, enfim, fã dos conflitos. Pode ser o título da... a decepção é, muitas vezes, o primeiro gesto de amor real. Não há vínculo que sobreviva se não for atravessado por esse instante em que o outro cai do pedestal e se mostra humano, inconsistente e incompleto. Na lógica do narcisismo, o outro é convocado a confirmar uma imagem ideal que temos de nós mesmos. Por isso, no início do laço amoroso, ou mesmo em amizades e relações familiares, não nos vinculamos exatamente ao outro, mas ao que projetamos nele. O problema não está na ilusão inicial, mas na recusa de atravessar a queda dessa imagem. A decepção não é o fim do vínculo, mas sua passagem ao registro da alteridade. É quando o sujeito deixa de ocupar o lugar do ideal do eu e passa a ocupar o lugar de outro, dividido, inconsciente e falho. Isso exige luto. Isso aqui, para mim, matou, assim, foi incrível quando eu li isso, porque eu pensei, eu vivi muitos lutos no meu namoro de 5 anos, exatamente por essas quedas de personalidade, né? As relações, a gente vai vivendo vários lutos no meio dessas relações. Aí ela fala, é a Fernanda Psicanalista, que é o Instagram dela. Eu ia perguntar. Isso exige luto, não apenas do ideal projetado no outro, mas da posição narcísica de quem desejava ser amado pelo reflexo de si mesmo. É matador isso aqui. A paixão sustenta-se pela projeção, o amor pela travessia da frustração. Amar, então, implica perder o objeto ideal e sobreviver a essa perda. A decepção, nesse sentido, não é uma falha da relação, é sua prova de realidade.
Onde não há decepção, há fantasia. Onde há amor, há elaboração da perda e abertura para o desconhecido que o outro é. É a partir desse desencontro que começa o encontro possível. Porque só ama quem suporta perder o ideal e ainda assim decide ficar. Eu lembro que uma época eu pensava que... Sensacional. Eu ficava muito incomodada com relacionamentos ou que eu tinha, ou que eu via, que não tinham briga. Porque eu falava, gente, alguma dessas partes não tá falando. Alguma das partes está guardando coisas para que não exista esse conflito. Tipo, é impossível, são duas pessoas diferentes, não quer dizer que tem que brigar, jogar prato na parede, etc., mas ter discussões, etc. E é isso, é a ruptura e volta. E tudo que a gente já está falando, que tu falou da fantasia, né? Essa parte do luto, quando vai acontecendo os lutos assim, durante as relações, né? A gente fica com a sensação de que, putz, eu não te amo mais, né? Muito acontece isso. No início tu tá lá apaixonada, tal, e muito acontece de se transforma no amor, e aí conforme vai acontecendo o luto, porque obviamente vão caindo as cascas, né? E tu fica com essa sensação, putz, eu não sinto mais paixão, eu não sinto mais tesão, eu não te amo mais. Só que para mim é muito pelo contrário, né? Tipo, eu acho que quem decidir ficar, caramba, como ela falou, né? Tu passa por todas essas fases, principalmente a parte do narcisismo, e tu escolhe ficar, escolhe permanecer, né? Então, eu acho que nesse momento, aproveitando esse gancho, eu acho que nesse momento que eu mandei esse texto, a gente falou sobre isso, do quanto a gente está frustrada uma com a outra. Sim. A gente está decepcionada uma com a outra. Né? A gente está nesse lugar de, caramba, a gente queria que tivesse dado certo para sempre, mas não deu. Né? A gente se decepcionou. Tem um outro lugar da expectativa também, que é quando a gente quer corresponder à expectativa do outro. Sim. Também, né? Quando você entra, às vezes, num relacionamento novo e você fica, nossa, será que a pessoa vai descobrir as minhas falhas? Não posso deixar que a pessoa descubra as minhas falhas. Nossa, eu lembro que eu e meu namorado teve uma situação onde eu fiz uma merda gigantesca e, nossa, eu fiquei apavorada. E eu, tipo assim, meu Deus do céu. Eu lembro que eu ficava tentando me acalmar, tipo, não, se a gente sobreviver a isso, vai mostrar que, nossa, a gente tá afim mesmo de ficar junto. Sim. Enquanto ele tava passando ali pela situação, foi difícil, mas é isso também, nossa, pra mim foi, caramba, ele vai descobrir que eu tenho falhas. E ele escolheu ficar. E ele escolheu ficar mesmo assim. É muito lindo isso. Isso é muito gente. bonito. Nossa. Quando você vê que a pessoa decide ficar mesmo sabendo que você não vai entregar tudo que ela quer. E é muito louco isso também, às vezes, a nossa habilidade de comunicar as nossas próprias falhas, né? Acho que é importante isso, de não só saber as suas falhas, mas comunicar e falar, ó, eu sou assim, essa linha eu não consigo passar, desculpa. Tô tentando, tô num trabalho aqui, talvez na minha vida inteira, essa linha aqui é difícil. E acho que a pessoa entender, assim, eu sempre volto na questão da comunicação, porque para mim isso é o que vem mudando muito, assim. Eu, por muito tempo, fui esse cara que a Virginia falou, que segurava tudo. Falava, não, pelo bem geral da nação, a coisa vai passar. Só que nunca passou, né? Muito pelo contrário, tinha algum dia que explodiu. Eu lembro também que querias, às vezes, também que a pessoa descobrisse. Sozinha. Isso é foda, né? Essa eu tô com uma cara fechada aqui, descobre. Exato. Não só descobre. Leia a minha mente. Aí a pessoa fala assim, tá tudo bem? Aí você fala, tá. Ah lá, tenta bom. Fala, não, mas não tá, como é que ela não soube que não tá? Olha a minha cara. Como assim ela não viu que esse meu olho aqui tava tremendo? Que indica que eu não gostei do que ela falou. É muito louco assim, a minha parceira atual, ela falou um negócio que pra mim é muito, muito maior do que simplesmente essa frase, né? Ela fala assim, eu confio em você. Tudo que você me falar, eu vou acreditar. Se você fala que tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, de novo, eu poderia muito jogar bem nela. Ah, mas você não me olha direito, enfim. Mas aí nessa hora eu paro e volto pra mim. Então por que eu vou falar se tá tudo bem, se não tá tudo bem? E aí eu me enfrento nesse momento, né, do tipo, não, eu preciso comunicar que não tá tudo bem. Como eu comunico? Como eu não comunico? Como...
E aí, enfim, muitas vezes eu começo nossos papos assim, olha, eu não sei muito bem como falar isso, vou te falar, mas é o que eu tô sentindo, então talvez esteja meio bagunçado, mas me entenda. E aí vai. Porque também, de novo, é um começo meu de tirar esse negócio de mim e falar, ó, tá aqui, ó, minha falha, segura aí. Não sei o que faço com isso, também não sei o que tem que fazer, também não sei nada, tô aqui, tô jogando na mesa. É importante isso, porque pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Que é saber as suas falhas e comunicar elas é muito diferente. Não, e é difícil, gente. É muito difícil. É muito porque difícil. Essa parte do comunicar, você tem que passar assim, por uma elaboração de aceitar aquilo, aceitar para você mesmo e aceitar que o outro vai saber e tipo assim, e aceitar que aquilo pode sim ter consequências. Sim. Que você não tá. Pode ser que o outro lado fale, ó, daqui não gostei do que eu vi, quero, obrigado, até logo. E fora que a gente é umas crianças, né? Então eu digo assim, as birras, é isso, eu fechei a cara, tipo, é foda a comunicação, né? A comunicação tipo, pegando a minha história, assim, de vida, eu sempre me comuniquei muito, assim, eu sempre falei muito. E o meu problema sempre foi o oposto, porque eu sempre fui muito sem filtro e sem noção. Então, eu sentia, eu falava. E aí eu falava coisas muito sem noção, né? E aí eu machucava, assim. Sai sem elaboração. Sai. O meu esse ponto, é o problema, esse sempre foi meu desafio comigo mesmo, assim, tipo, pensa um pouco o que é que tu de fato tá sentindo, o que eu tô sentindo, porque eu sempre senti e falei. E aí saíam coisas que... É isso, o meu irmão, tadinho, até hoje, ele lembra lá de uma situação que eu desci o cacete nele, assim. E ele tem medo de qualquer discussão comigo. Até hoje. Porque eu não... eu tô nem aí. A hora que eu começo a me ver emoção em mim, seja ela qual for, raiva, tristeza, enfim, sei lá, angústia, eu só vomito. Então, eu vomito. E aí tu que lide. Né? Eu muito disso em mim. Tipo assim, não é só vem aqui e fala. Tá, vomita aqui. Não, para aí. Né? Eu sou uma pessoa que sinto. Sim, eu tô levando essa vomitada na cara. Então, como que, né? Eu ainda tenho essa dificuldade, ela melhorou. Mas eu falo que isso ainda para mim é bem infantil, assim, de ser sem noção. De ser sem filtro, assim. Eu vou falando. Mas eu acho que é isso também aí, do outro lado também, e aí, pelo amor de Deus, não tô te defendendo ou defendendo. Do outro lado também tem que entender quem você é e quem não é. A minha namorada também é igualzinha a você. Sim, eu só acho que o limite é quando machuca, né? Aí não dá, não precisa. Sim, mas aí quando também machuca, vai ter que do outro comunicar. Vai ter que do outro comunicar o que machuca, o quando machuca. Colocar o limite, né? Porque eu acho que às vezes, assim, por exemplo, a gente pode falar, a verdade dói, mas a verdade também é necessária, né? Então, às vezes, machuca e que ponto que machuca, né? Enfim. Eu tenho uma baixa tolerância à passivo-agressividade, porque eu sofri com isso na minha vida inteira. Eu odeio passivo-agressividade. Você não é passivo-agressiva. Você não é? Eu acho que eu sou super. Não, eu acho que você é agressiva só. É puramente agressiva. Às vezes é uma agressividade. É uma agressividade sutil, mas ainda é uma agressividade. E a passiva-agressividade, ela vem assim mascarada de coisa, entendeu? Tipo, não, mas não quis dizer isso. Tipo, sabe, eu vou fazer uma piadinha ali pra cutucar a pessoa. Não, mas você que tá se doendo muito. Sim. Eu tenho horror a isso, porque isso é muito, tipo assim, o inconsciente querendo, pelo amor de Deus, eu preciso falar aqui os meus desejos e a pessoa falando, não vou demonstrar que eu... E daí fica esse misto de coisas que daí vira uma pessoa ressentida, horrível, gente, não sejam passivo-agressivo. É a pior coisa. E pegando esse gancho de falar, de comunicar, né? Até a gente comentou de tocar nesse assunto. Eu, recentemente, fui diagnosticada com uma doença autoimune. Eu tive Covid, e aí o Covid desenvolveu essa doença autoimune. A gente morava juntas ainda na casa, né? Eu comecei a ter muitos sintomas, assim, e foi em novembro de 2022. E essa doença autoimune, ela chama doença mista do tecido conjuntivo. Esse diagnóstico mudou de 2 anos, né? E até de novembro de 2022 para cá, ele começou com lúpus, e aí ele foi mudando,
entraram mais outras 2 doenças além do lúpus. Então, é lúpus sistêmico, esclerose sistêmica e polimiosite, que a polimiosite pega os músculos. A esclerose sistêmica, ela pega trato digestivo, principalmente, e o lúpus, ele mais pega a pele, mas em mim eu nunca tive as manchas e tudo mais. E eu estava falando disso na minha terapia, a última sessão. E os meus exames estão perfeitos, como nunca estiveram. E daí e a gente falou disso, assim, aí ela falou, né, a importância de eu estar sentindo as coisas. Eu estou me permitindo falar e sentir. E a minha doença é extremamente emocional. Então, se eu ficar segurando a minha raiva, dói minha mandíbula, dói minhas articulações aqui. Né? Eu já fui entendendo todo o funcionamento. Quando eu estou com raiva, ele vai direto para a minha mandíbula. Né? Aí, às vezes, tem lá uma questão no intestino. Então, eu fui entendendo também como a doença ela me afeta fisicamente. E aí, isso foi muito mais fácil também para eu me permitir sentir. Né? Esse fim de namoro mexeu muito comigo, obviamente, mas agora eu estou bem melhor do que antes. Mas, por exemplo, eu fiquei 40 dias chorando todos os dias. Todos. E não era chorinho. Era choro de soluçar. E eu chorei todos os dias, incessantemente. Tipo, eu emagreci 6 quilos. Então, a importância de eu sentir aquelas coisas todas. E sofrer. Né? Eu não acordava feliz. Acordava triste. Bem, né? Eu queria chorar. E eu botava a música para chorar. Tá? Às vezes também isso que provoca. Exato. É para se afundar também. Mas foi legal, assim, aí nesse ritual, né, tipo, escrevi uma cartinha de despedida para todo um ritualzinho, isso foi muito bom para mim, eu nunca tinha feito desse jeito, eu nunca tinha terminado uma relação assim. Então foi muito legal passar por dentro do furacão, né, ou por dentro da onda, não só, vamos dar um pulinho, não, eu me atirei, e foi a primeira vez que eu fiz isso. E aí eu fiquei comparando isso com o meu corpo físico e com os meus exames, que estão, tipo, ótimos. Eu lembro de você fazendo água com berinjela. Lembra? Nossa, ela pegava a berinjela, deixava lá, ficava. Já mudei. Eu acho que também outro luto que vem para todo mundo que envelhece, né, tá envelhecendo, que é o luto do corpo, né, de ver que o seu corpo já não é mais o mesmo. Ou seja, tem uma expectativa, e também tinha uma expectativa do nosso corpo ser X e está sendo Y, e principalmente quando vem com alguma doença junto, eu né? Jamais imaginei que eu teria uma doença autoimune. Exato. E, tipo, que é gravíssima. Ela é gravíssima, essa doença, né? Ela é, tipo, assim, em níveis, sei lá, de ter câncer, é tipo, eu posso ter câncer 10 vezes mais do que uma pessoa normal, 15 vezes mais. É absurdo. Né? Então, eu preciso ter um controle dessa doença, assim, absurdo também. E nunca imagina que vai Nunca. isso, Tipo assim, né? eu fiquei, gente, uau, tipo, com 35 anos eu ia diagnosticar um negócio desse, daí eu fiquei, será que eu vou morrer disso? E eu acho que é natural que nessa época da vida daí chore-se mais. Porque a gente já tá num momento, eu acho que não é velho, mas também não é mais tão novo. Que frustração dói mais, porque você sabe que às vezes, tipo, a gente dá valor pro tempo, a gente sabe que as coisas não... Tem coisa que nunca mais vai voltar, tipo, sabe? Então, eu acho que as coisas às vezes ficam mais profundas mesmo, pela perspectiva que a gente já tem da vida. E esse diagnóstico, tu acompanhou, eu mudei totalmente os meus hábitos, né? Então, eu que era uma pessoa super sem limite e sem fim para tudo, tipo assim, a doença, ela apareceu e falou não, né? Me obrigou a ter limite na marra. Ou tu muda teus hábitos, ou tu muda tua vida, ou tu vai ficar sentindo dor eternamente. Então, para mim, assim, também foi outro grande aprendizado e também me mostrou como, que eu acho isso uma qualidade, assim, como eu aceito fácil também as transformações da vida, assim, tipo, né, a vida chega e me mostra, ó, vai precisar mudar isso, vai precisar terminar essa relação, vai precisar mudar todos esses hábitos aqui. E foi legal eu entender que eu consigo e que eu sou flexível a isso, sabe? E que eu aceito fácil as mudanças, assim. Então, para mim, tipo, eu pensei, bom, também depois
depois de um diagnóstico desse, depois eu já perdi minha mãe, eu fiquei, bom, tem coisa que não me derruba mais também, né? Exato, Tipo o assim. que mais que pode acontecer? Mas eu acho tipo, assim, eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu queria te agradecer antes por se abrir e falar tudo isso. Acho que é importante a gente também ter essa, eu acho que é bem corajoso assim da sua parte, ter essa coisa de falar mesmo abertamente sobre doença, sobre sua vida, sobre o que você sente ou deixa de sentir. Hoje eu vejo muita gente, e talvez me coloque em alguns momentos nessa posição de ter vergonha mesmo de sentir, e do que sentir. É importante a gente falar, pô, eu sou assim, eu sinto isso, eu também tenho medo, eu também choro 40 dias de seguido, e é normal, né? Aí ficar nesse estado, mas estar nesse estado, eu acho que é normal e tá tudo certo. Então, eu te agradeço por ter se aberto assim, e falar tudo isso. Acho que é importante, acho que as pessoas vão, com certeza, né, se entender e se ver nessa sua fala. Mas eu tenho uma pergunta, como é que foi quando você recebeu a notícia do diagnóstico? O que bateu na sua cabeça? eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu tive Covid em janeiro de 2021. Não, janeiro de 2022. Eu estava lá, né? Eu fiquei isoladinha no quarto. E aí, deu 2 meses, março, eu comecei a ter dor articular nas mãos. E aí eu achava que era de celular, tendinite, né? E eu sempre fui uma pessoa que fiz muito exercício, então eu fazia exercício todos os dias. E aí, conforme eu fazia exercício, a dor sumia. Mas no outro dia, de manhã, eu acordava com dor. Aí começou a, tipo, cair muito meu cabelo, e aí eu sempre tive muito, muito, muito cabelo. Começou a cair, tipo, caiu uma perucas, assim. E aí eu comecei, de março a setembro, foram 6 meses. As dores articulares começaram a aumentar, então da mão passou para o ombro, do ombro passou para a mandíbula, a queda de cabelo começou a piorar, e aí eu lembro que foi exatamente num show da Mulamba. A Mulamba ia tocar na Casa Natura, né? Era um show normal, acho. Aí, um dia antes, eu estava enchendo a cara com a Cope, lá em casa. E a gente ficou até 5 da manhã bebendo e ouvindo música clássica, ouvindo Tchaikovsky. E daí, eu lembro que no outro dia eu ia tocar, eu acordei com todo o meu corpo doendo, todas as articulações. E eu não conseguia me virar na cama. Eu fiquei, puta que o pariu, tipo, que merda é essa? E aí latejava. Aí eu tomei um nimesulida lá, que eu sou hipocondríaca. Tomei nimesulida, aí foi passando, aí o meu dedo começou a inchar, então ele ficou vermelho, inchado. E aí eu lembrei da minha prima, que a minha prima tem artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. E daí na hora eu liguei os pontos, eu falei, eu só posso estar desenvolvendo algo assim. E aí eu fui direto na reumato dela, que eu amo de paixão, que é a Ana Luísa. Aí a gente fez vários exames, e um dos exames que eles pedem, que dá um diagnóstico positivo, é o FAM, FAM. E aí ele deu reagente. Então ali ela já entendeu que tinha uma doença autoimune. A gente não sabia qual. E aí, bem no dia da posse do Lula, bem no segundo turno, começou a sair uma mancha vermelha no meu rosto, assim, tipo uma asa de borboleta, assim. E começou a ficar muito quente e ardia e coçava e fez uma mancha inteira. Ficou vermelho aqui embaixo, inchou, assim, e aí eu mostrei para a reumato e ela falou, é lúpus. E daí eu fui no Google. É lógico. Não pode fazer isso. O que a gente faz nessa Não, hora? é sério, é muita cagada. Aí pronto, lá eu morri. Pronto. Vou morrer, só tenho mais 5 anos de vida. É isso, eu queria estar agradecendo, então. Gente, foi foda. Não, foi foda. Não, aí eu me apavorei muito, eu fiquei muito apavorada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha dentro de mim uma força muito grande, porque eu já tinha acompanhado 9 anos de tratamento da minha mãe com câncer. Então, eu acompanhei toda ela. Minha mãe sempre muito otimista. Ela já faleceu, mas ela ficou 9 anos, assim, tratando um câncer, mas vivendo muito feliz e muito bem. Então, eu já tinha essa referência dela na minha vida, de calma aí, isso daqui não define quem eu sou.
Então, calma, né? É uma doença, né? Eu tive momentos desses 2 anos e meio que eu me identifiquei com a doença por um tempo, mas daí tratei na terapia, mas daí depois eu fui me separando dela, falando, não, a Maíra é uma coisa, a doença é outra, e a doença eu vou controlar, e ponto final. E daí eu coloquei isso na minha cabeça. E aí eu comecei a mudar todos os meus hábitos, né? Tipo, parei de beber, muita água, assim, 3 litros de água por dia, exercício físico, dormir, sei lá, umas 9 horas por noite, me alimentar bem. E daí eu fui também entendendo a doença conforme o meu emocional. E aí eu entendi também que eu, por exemplo, eu posso comer um McDonald's de vez em quando, né? Eu posso tomar minha coquinha, tá tudo bem. É só eu não exagerar. E aí ela me ensinou esse limite, né? E que eu sempre fui para os extremos. É isso que a Virginia falou. Tem um abismo, eu me atiro. Eu não preciso ir para os extremos, né? Eu não preciso encher minha cara todo final de semana, né? Ou, sei lá, se eu como muito açúcar, a doença me ataca. Se eu como muito sal, a articulação começa a latejar. Então, meu corpo ficou muito sensível. Ele ficou, tipo, extremamente sensível. E eu aprendi a lidar com ele desse jeito sensível, o que também me ajudou, porque eu me tornei muito mais sensível emocionalmente falando também, né? Então, assim, se essa doença apareceu, eu só tô agradecendo, porque para mim me ajudou pra caramba, assim, sabe? Então, só que eu sei que tem casos bem piores do que o meu. Entende? Mas assim, claro. Que não é só coisa. Uma coisa, como a gente está de tempo ocupado, a gente vai encerrar. Temos que ir encerrando aos pouquitos. Tá. Não, que eu fiquei pensando só, então, uma coisa tipo da expectativa e realidade, que você falou assim, essa coisa não me define. Para também a gente ficar, a gente tem a expectativa, vem a realidade, com suas informações, etc. Só que ela também não define tudo, né? Porque a gente é os desejos da gente também. E as fantasias, fantasias, a gente também é isso, né? Tem algo ali, então se mistura, então... Claro que às vezes eu sei das dificuldades da gente enfiar isso no cérebro, né? Sim, sim. Foda. Mas eu acho que existem situações que acontecem também para te... Exatamente para tu entender a expectativa e a realidade e tentar, de certa forma, equilibrar esses 2 pontos, né? O que é difícil, mas... Não, eu acho que também é uma coisa que a gente falou no comecinho. Né? Acho que é uma coisa lá no comecinho que a gente tem que ter paciência com você, né? Acho que a gente vai fazendo as coisas, a gente tem um objetivo, né? Quando você mudou toda a sua rotina, tenho certeza que alguns dias você deu mais escorregada. Tá bom. No seu caso tá um pouco mais sério, claro, mas enfim. Mas tem essa paciência de que a gente, de novo, voltando, né? Fazendo só o círculo completo, a gente é falho. Então, assim, a gente pode mudar o que a gente fizer, claro, mas nesse meio tempo, sempre vai ter uma falha aqui, uma falha ali, e isso não vai definir o caminho todo. Vai definir só que a gente é falho, e tem dia que como você disse, tem dia que eu quero comer meu McDonald's, tomar minha Coca, e tudo bem. Mesmo que eu tô numa dieta super... Né? E a gente vai morrer, gente. Vai ter isso. Que não vai ter o que a gente faça. Não vai ter exercício, não vai ter não sei o quê, não vai ter se jogar não sei o quê. A gente vai morrer. Breaking news, não sei se é novidade. Eu quero contar uma história de uma morte que eu lembro até hoje, que eu acho sensacional. Esse assunto eu amo, a gente podia fazer a gente faz um outro só sobre morte. Mas lembra do avião lá da Chapecoense? Sim. Então, o avião caiu, muitas pessoas morreram, alguns sobreviveram. Um cara da equipe técnica, ele sobreviveu, né? Porra, sobreviveu a porra de um acidente de avião. Quem? Daqui, A gente sabe que é em 1 milhão, né? Aí, 1 ano depois, ele infartou. Gente. Então, assim, e aí? Como é que tu explica quando a morte quer vir te buscar? Exato, tem morte, pronto, acabou. Às vezes é tipo lugar certo, lugar errado na hora errada. É um mistério, assim, isso me intriga de um jeito, assim, também, que eu fico, morte pode ser uma outra. A expectativa é que esse episódio tivesse 3 horas, mas a realidade é que temos que encerrar. Mas a gente marcou outra sobre esse grande assunto, morte e a dona morte. Eu vou querer participar de mais alguns aí, se puder. Sim, com certeza. Yay! Muito obrigada, César.
Muito obrigada, Obrigado. César. Prazer. Muito obrigado a vocês, prazer. Vamos marcar vamos fazer outros papos. Vamos, Gostei sim. muito. Obrigado de coração por você ter se aberto e falado tudo isso. Eu te Acho que, assim, agradeço, pô. eu aprendi muito com as suas falas, assim, achei foda. A gente assim, foi agora bem a gente foda. fica aqui o aprendizado de sentir. Sempre. Exato. E também o Ai. aprendizado de a gente poder se falar em paralelo mal da Virgínia e de tudo que ela fez pra gente também. Acho bom, é bom isso, façam isso. Gente, Façam, é importante. valeu, então. Tá, Até a beijo. próxima. Tchau. Tchau. Até.